Imagine que é julho de 1946. Você é professor em Budapeste. Ensina matemática há 23 anos. Entende de números melhor do que a maioria das pessoas no país. Economizou diligentemente, convertendo cada excedente em títulos do governo. Porque é isso que cidadãos responsáveis fazem. O Estado lhe disse que eram seguros. Seu sindicato lhe disse que eram seguros. Seu banco lhe disse que eram seguros. Esta manhã você foi comprar farinha. Ontem, 1 quilo custava 460 quatrilhões de pengo. Hoje, o vendedor se recusa a lhe dar um preço. Ele diz que o valor muda antes mesmo de terminar de escrevê-lo no quadro negro. Ele diz: volte amanhã e traga algo que não seja dinheiro. Você é professor de matemática. Entende de expoentes. Entende de progressões. Mesmo assim, nada em sua formação o preparou para preços dobrando a cada 15 horas. Essa é a taxa calculada e documentada pelo Banco Central da Hungria durante a pior hiperinflação da história da humanidade. Uma xícara de café que você podia pagar no café da manhã se tornava inacessível à meia-noite. A 3 quarteirões dali, uma viúva mora em cima de um açougue. Ela nunca foi à universidade. Não sabe definir inflação. Não sabe o que é um título do governo. Mas quando seu marido morreu em 1943, deixou-lhe 2 coisas. O apartamento que ela possui integralmente e uma pequena bolsa de couro com 11 moedas de ouro da época dos Habsburgos. Ela não escolheu esses bens estrategicamente. Herdou-os, por acaso. Em agosto de 1946, quando a moeda húngara foi substituída por um novo florim, aquela viúva conseguiu comprar todo o prédio de apartamentos do professor com uma fração de seu ouro. Seu patrimônio não apenas manteve o valor durante o colapso, como se valorizou em relação a qualquer medida estável, porque as outras formas de riqueza ao seu redor foram aniquiladas. O professor perdeu tudo. A viúva multiplicou sua posição. Respiravam o mesmo ar, caminhavam pelas mesmas ruas e viviam sob o mesmo governo. A diferença não residia na inteligência, na visão de futuro ou nas conexões políticas. A diferença estava na forma como suas riquezas se apresentavam no dia em que o sistema desmoronou. Esta não é uma história sobre sorte. É um processo mecânico documentado que opera com a regularidade da gravidade. Quando um sistema monetário entra em colapso, a riqueza não evapora. Ela migra. Move-se de uma categoria de ativos para outra com tamanha consistência que é possível mapear o destino antes mesmo da jornada começar, simplesmente estudando cada ocorrência anterior. Existe um equívoco generalizado sobre o que acontece durante um colapso econômico. As pessoas acreditam que o colapso destrói a riqueza, que é um incêndio que consome tudo. Isso é falso. Um colapso não é um incêndio, é um rio que muda de curso. A água não desaparece. Ela flui por diferentes canais, irrigando diferentes campos e inundando o que antes era terra seca. Moeda não é riqueza. Moeda é uma unidade de medida aplicada à riqueza. Quando um governo expande a quantidade de moeda além do que a economia pode suportar, a unidade de medida se contrai. Os preços se ajustam para cima, mas não de forma uniforme. Contratos, obrigações previdenciárias e acordos salariais permanecem fixos em seus antigos valores nominais. Durante esse período de ajuste, ocorre uma transferência. A riqueza flui de quem recebe pagamentos fixados na moeda, que se deprecia para quem controla ativos cujos valores acompanham ou superam a depreciação. Essa transferência não é anunciada, não é legislada. Ela simplesmente acontece como consequência aritmética da falha da unidade de medida. Os ativos que recebem essa riqueza transferida não são aleatórios, são sempre os mesmos, em todos os casos documentados. 5 categorias, 5 reservatórios para os quais o rio sempre flui, quando o leito antigo se rompe. O primeiro reservatório é a terra produtiva. Não áreas especulativas aguardando aprovação de zoneamento. Terra que produz plantações, que alimenta animais, que fornece madeira. Terra que gera algo tangível, algo calórico, algo que o corpo humano necessita, independentemente do que qualquer governo esteja fazendo com seu orçamento. A razão é mais antiga que as finanças. Biologia. As pessoas comem todos os dias. Quando a economia está em alta e quando está em crise, quando a moeda está estável e quando não vale nada. Isso confere à terra produtiva uma propriedade que nenhum instrumento financeiro possui. Sua produção tem um valor mínimo determinado pela fisiologia humana, não pela política monetária. Durante a hiperinflação da República de Weimar, entre 1921 e 1923, os agricultores tornaram-se os agentes econômicos mais poderosos da Alemanha. Não os industriais, não os banqueiros. Operários urbanos viram-se obrigados a viajar ao campo, oferecendo relíquias de família e joias em troca de batatas e ovos. O valor real das terras agrícolas não só se manteve, como aumentou. No Zimbábue, entre 2006 e 2009, e na Argentina, ao longo de um século de crises monetárias repetidas, o mesmo padrão se confirmou. O peso foi redenominado,
substituído e destruído diversas vezes. Em cada ciclo, as fazendas produtoras de carne e grãos mantiveram seu valor real, porque a demanda global pela produção agrícola argentina existe independentemente do que o governo argentino faz com sua moeda. O segundo reservatório são os metais monetários, ouro e prata. Não como decoração, mas como a moeda alternativa padrão à qual todas as civilizações recorreram quando a moeda oficial falhou. O ouro funciona como dinheiro durante crises, porque funcionou durante todas as crises anteriores. E essa história cria um ciclo de aceitação que se reforça. Quando você oferece ouro a um comerciante cuja moeda desapareceu, não precisa explicar seu valor. 3.000 anos de história monetária já fizeram o argumento por você. A Revolução Francesa oferece uma das demonstrações mais claras. Em 1789, o governo introduziu o assignat, uma moeda fiduciária lastreada em terras confiscadas da igreja. À medida que as despesas aumentavam, mais assignats eram impressos. Em 1795, o assignat havia perdido mais de 99% do seu valor. Aqueles que haviam convertido seus assignats em ouro preservaram sua riqueza durante 6 anos, que destruíram as economias de praticamente todos os que confiaram no papel. O ouro não gerava rendimento, não pagava juros, simplesmente mantinha o poder de compra enquanto tudo o que era medido em assignats perdia o seu. O mecanismo opera por um princípio simples. A oferta de ouro não pode ser expandida por decisão política. Ela cresce a aproximadamente 1,5% ao ano, limitada pelas leis da física. Quando a oferta de uma moeda cresce a 20%, 50% ou 100% ao ano, mais unidades monetárias disputam a mesma quantidade de metal. A matemática não exige confiança, exige apenas aritmética. O terceiro reservatório são as empresas com poder de precificação. Nem todas as empresas sobrevivem a um colapso monetário. Muitas são destruídas, mas aquelas que produzem bens ou serviços que as pessoas não conseguem parar de comprar, com concorrência limitada, podem aumentar os preços continuamente para acompanhar a depreciação. Na Argentina dos anos 1980, as empresas que controlavam a distribuição de alimentos e a produção de energia tornaram-se as principais sobreviventes. Se você produz algo que as pessoas precisam comprar hoje, você define o preço de amanhã. Se você trabalha por um salário reajustado trimestralmente, absorve a diferença. Já que na Alemanha de Weimar, Hugo Stinnes contraiu empréstimos vultosos em marcos, usou esse dinheiro para adquirir ativos reais e pagou os empréstimos em moeda desvalorizada. A inflação não o prejudicou, foi seu acelerador. No auge da crise, controlava um império industrial impossível de ser construído em condições monetárias estáveis. Após cada episódio inflacionário, a concentração de mercado aumenta porque os sobreviventes absorvem as perdas. Isso é observável, mensurável e consistente em todos os casos documentados. O quarto reservatório são os ativos denominados em moeda estrangeira. Quando a moeda de um país colapsa, ativos em moeda mais forte se valorizam em termos locais, exatamente na mesma proporção em que a moeda local se desvaloriza. Se a moeda local perde metade do valor, os ativos em dólares dobram o poder de compra local. Na Venezuela, a partir de 2014, qualquer pessoa que possuísse dólares experimentou um crescimento de poder de compra que desafia qualquer descrição. O Bolívar passou de cerca de 6 por dólar em 2013 para milhões por dólar em 2018. Uma família que tivesse convertido economias modestas em dólares podia se sustentar por anos. Aquelas que não possuíam dólares recorriam ao escambo, trocando bens domésticos por itens de primeira necessidade. O quinto reservatório são os imóveis em locais com demanda estruturalmente sustentada. Imóveis urbanos não produzem alimentos, mas seu valor deriva da escassez de localização, a impossibilidade de criar mais unidades de um cruzamento específico, de uma orla específica, de um distrito comercial específico. Na Alemanha de Weimar, quando a moeda foi estabilizada em 1923, os edifícios ainda existiam, não haviam sido impressos, não haviam sido corroídos pela inflação. Os proprietários que mantiveram a calma emergiram com seus ativos não apenas intactos, mas relativamente mais valiosos, porque a crise havia destruído tantas outras formas de riqueza que a participação do setor imobiliário na riqueza total sobrevivente havia aumentado. A principal restrição é a dívida. Proprietários com títulos claros sobreviveram. Aqueles alavancados com hipotecas em moeda estrangeira frequentemente foram à falência, porque o mecanismo que torna os créditos em moeda estrangeira poderosos para os detentores os torna letais para os devedores. A distinção entre imóveis livres de ônus e imóveis alavancados é a diferença entre acumular riqueza e afundar nela. Existe ainda uma sexta categoria, mais difícil de quantificar: capital humano especializado. Habilidades que exigem remuneração em termos reais, porque os serviços não podem ser adiados.
Na Hungria de 1946, um cirurgião podia exigir pagamento em alimentos, ouro ou moeda estrangeira, porque um paciente com apendicite não podia esperar a moeda se estabilizar. No colapso da Venezuela, mecânicos e eletricistas operavam em uma economia paralela, onde a remuneração acompanhava o valor real, enquanto professores universitários e administradores viam seus padrões de vida despencarem. O que importa não é o título, é o poder de precificação. Observe o quadro completo. Terras produtivas, metais preciosos, empresas essenciais com poder de precificação, ativos em moeda estrangeira, imóveis estratégicos sem dívidas e habilidades especializadas com demanda inelástica. Cada uma dessas categorias compartilha uma única característica estrutural. Existem fora da unidade de medida que está falhando. Não dependem da manutenção do valor da moeda. Simplesmente são o que são, produzindo o que produzem, ocupando o espaço que ocupam. Os ativos destruídos compartilham uma característica comum. São promessas. Um depósito bancário é uma promessa de devolver poder de compra. Uma aposentadoria é uma promessa de pagar renda futura. Um título é uma promessa de devolver o principal com juros. Cada uma dessas promessas é denominada na moeda corrente. E cada uma é tão confiável quanto a estabilidade dessa moeda. Quando ela falha, as promessas não se quebram tecnicamente. São honradas em termos nominais. Seu cheque de aposentadoria chega. Seu título paga os juros, mas o poder de compra foi silenciosamente drenado por um mecanismo que não exige nenhum anúncio, nenhum calote explícito, nenhum ato declarado de roubo. O registro histórico é inequívoco sobre quem paga o custo dessa transferência. A classe média, sempre. Os ricos possuem ativos diversificados por natureza. Os pobres, paradoxalmente, são menos afetados em termos relativos. Não tinham economias a perder. A classe média ocupa o lugar de máxima vulnerabilidade. Poupou. Seguiu as regras, confiou nas instituições, depositou em bancos, comprou títulos, contribuiu para a previdência e construiu segurança em instrumentos denominados integralmente na moeda corrente. Representa o maior número de pessoas, com a maior concentração de exposição, diretamente no caminho da transferência. O sistema financeiro global detém atualmente um volume de promessas denominadas em moedas que excede a capacidade produtiva da economia de honrá-las em termos reais. Essas promessas podem ser honradas de 3 formas. Por crescimento econômico real suficiente, a aritmética não sustenta essa opção. Por calote explícito, honesto e politicamente impossível, ou por calote implícito através da desvalorização, imprimindo mais dinheiro e honrando nominalmente todas as promessas, enquanto o valor real se corrói. Essa terceira opção foi escolhida em todos os casos históricos, em que as 2 primeiras se mostraram insuficientes, porque é a única que permite aos governos alegar que as obrigações foram honradas, enquanto na realidade as reduzem. As coisas que sobrevivem ao colapso monetário não são sofisticadas, são ancestrais. Solo, metal, produção essencial, localização, habilidade útil. As coisas destruídas são igualmente consistentes. Promessas, direitos futuros, papel denominado em uma unidade controlada por uma instituição com incentivo para desvalorizá-la. O professor de Budapeste entendia de matemática, equações e demonstrações. Mas os números em seus títulos não significavam nada quando a unidade por trás dele se dissolveu. A viúva, a 3 ruas de distância, não entendia nada disso. Ela simplesmente possuía coisas que não precisavam de uma moeda corrente para ter valor. Mesma cidade, mesmo colapso, mesma transferência. 2 desfechos diferentes, separados inteiramente pela forma de retenção. A questão não é se esse mecanismo se ativará novamente. A questão é se as pessoas afetadas entenderão, antes de sua ativação, de que lado da transição estão. Porque quando a transição se torna visível, já é tarde demais para mudar de posição. O rio já mudou de curso, o leito antigo secou, e o novo leito flui por um terreno escolhido não pela decisão de ninguém, mas pela física imutável do que tem valor e do que não tem. Quando a régua quebra, o padrão já está em movimento. Ele sempre esteve em movimento.